Olá, lá, Anderson, tudo bom? Como é que você tá, cara? Então, faz um tempinho já, né, que você mandou pra mim um portfólio, seu portfólio, e agora que eu tive um timezinho pra dar uma olhada no seu trabalho. É, acho que você tá indo bem, acho que essas últimas artes que você postou, dá pra ver uma evolução comparada com as primeiras que tem no seu portfólio. Acho que, assim, falando mais da questão do portfólio, tá? É, eu sinto que falta um pouquinho de foco, você decidir um pouquinho melhor, tipo, qual que vai ser o primeiro objetivo que você vai ter, tá? Você não precisa fazer só isso na sua vida, você vai poder mudar e fazer coisas diferentes, não tem problema, mas acho que para esse primeiro momento, né, eu vejo que você já pegou uns freelas de ilustração e tal, mas para esse primeiro momento, para você se solidificar no mercado, é legal você ter um portfólio um pouquinho mais focado que mostre assim, cara, isso aqui eu sou bom, resolvo o problema, eu pego e faço e vai ficar qualidade ótima. Tipo, tá aqui. E eu vejo que aqui tem uma misturinha de concept com ilustração. Então acho que você pode, de repente, escolher um dos dois no momento. Tá? Se você gosta mais de concept, eu vi que esse último projeto de concept que você fez, esse Jade Spirit, ficou bem legal. É, então, faz mais coisas como essa, né? Tenha um portfólio onde as primeiras quatro, cinco coisas vão ser pranchas de concept como essa que você está fazendo, tá? Para mostrar uma certa consistência no trabalho. Acho legal, você fez as silhuetas, explicou, né? Como que você selecionou, depois deu bastante opções, rafiou umas expressões, opção de cor. Acho que aqui, isso aqui já foge um pouco, tá? É, do tema. Eu acho que daí poderia já ser um projeto separado, esses de environments, e eu sinto que environments seu ainda está abaixo da qualidade do que você faz para personagem. Então eu separaria, eu teria esse portfólio de concept de personagem, uma qualidade altíssima aí, é, bem colocadinho na frente do seu portfólio, na frente de tudo. No ArtStation você consegue controlar, tá? O que você põe por último, que vai ser o que o recrutador vai olhar primeiro. Até, idealmente, no começo é você esconder as coisas que são antigas e que não estão no mesmo nível de qualidade. Uma hora depois que você se estabelece, tudo bem, você tem um histórico desde que você era mais ruizinho até você ficar melhor. Mas acho que no começo é legal estar super focado, assim, só mostrar o seu melhor. E acho que para isso você teria algumas mais versões aí, né? Desse mesmo tipo de prancha que você fez para esse personagem. Só personagem, tá? Environment você pode fazer um outro projeto. Environment para o projeto Jade Spirit. E aí você faz bem detalhadinho, com cuidado e tal. E posta separado. É, tirando isso, eu tava vendo o que você fez, né? Algumas ilustrações, essas do Eternal. E foi uma dessas, essa aqui que eu escolhi pra te dar uns toquezinhos de pintura aí, pra ver se ajuda. Eu não sei se você prefere agora, nesse momento, tentar investir na ilustração e pegar mais frila de ilustra ou investir no concept art. Os dois caminhos, acho que você tá bem perto. Você tá naquele ponto que é difícil, porque quando você está quase lá, é difícil. Porque as coisas que você vai precisar aprender, as coisas que você vai precisar colocar no seu trabalho são sutis. Então, presta bastante atenção e pensa que agora o que vai precisar é você aprender esses 20% finais. E eles são mais difíceis até do que os 20%, os 80% iniciais, eu diria assim. Eu sinto isso quando eu me deparo com pessoas que estão nesse mesmo ponto que você. Não fique chateado, você deve ver que chega um ponto em que que aquela evolução ela fica um pouquinho mais devagar e tal, mas acho que o segredo agora é você pensar em um outro nível, um nível mais avançado. Todos os fundamentos no nível mais avançado. Então, anatomia no nível mais avançado, valores no nível mais avançado, cor, né, teoria das cores, iluminação, tudo num nível mais avançado, um pontinho acima para esses 20% finais que precisa para sua ilustração chamar a atenção de mais clientes, né, de clientes maiores, de repente. Beleza? Então vamos lá, vamos tentar especializar um pouquinho mais e dar um upgrade aí no seu portfólio, beleza?
Então, vou até dar um Ctrl Y aqui, vou voltar ao que você tinha feito. Né? Eu gosto sempre de começar dando essa olhada aí nos valores do que você fez, tá? É, eu acho que tá super legível essa imagem, tá? Ela tá funcionando bem. Você consegue saber o que está acontecendo, acho que não fica nada em dúvida. Então, nesse sentido, você teve super sucessos, tá? Me parece que o que aconteceu é que parece que você parou no 80%. Então, para você ter um portfólio para pegar trabalhos bem legais de ilustração, acho que você vai precisar investir nesses 20%. É muito difícil. Eu tenho dificuldade. Eu tenho passei bastante tempo nessa mesma posição que você e agora que eu sinto que eu consigo ir um pouquinho mais além dentro do meu estilo de render e de dar aquele último saborzinho na ilustração para ela ficar com movimento, ficar interessante, ficar chamativa e tudo mais, né? Então, uma coisa que eu notei é, é que tem bastante pontinhos onde você chama muita atenção, sabe? Onde tem máximo contraste. Então, por exemplo, opa, todos esses pontinhos aqui, né? A gente tem máximo contraste, né? Aqui, quase aqui, sabe? É, recortes com contraste do branco para o preto, praticamente, né? Do 0 ao 100. E isso acaba tirando um pouquinho a atenção. Quando você reduz, principalmente pensando que isso aqui é uma carta de um jogo, quando você reduz, vira tipo uma granularidade ali, você perde um pouco a silhueta geral desses grandes elementos. O personagem, o ovo, o outro personagem, sabe? Você perde um pouquinho, acaba ficando meio granular. Então, acho que isso é uma coisa que você deve pensar e que ele se deve um pouco a uma coisa que algumas pessoas chamam de overmodeling. Então, por exemplo, aqui no peito dele eu sinto que aconteceu um pouquinho de overmodeling. Então, você dá aquele zoom e aí você faz aquele render, onde você cria bastante variação de valor para fazer aquele volume, só que você perde a visão do todo, onde aquilo devia talvez ter valores mais agrupados, né, para poder manter a silhueta das coisas, certo? Então, pensar em agrupamento de valores, evitar o overmodeling, modelagem excessiva, né? Que para mim ela acontece não porque você colocou detalhe, mas porque você colocou detalhe com a variação de valor talvez maior do que deveria ser, tá? Você pode pôr detalhe, contanto que você preste atenção na variação de valor, porque ele detalhe, ele ser visível no segundo momento, e não ficar brigando por atenção ali, né? Essa é uma coisa. A segunda coisa é, por exemplo, essa graminha da frente, né? Ela tá muito genérica, ela tá distribuída de uma maneira meio simétrica, sabe? Meio homogênea, e aí perde um pouco a sensação de organicidade, de uma coisa, um elemento da natureza, sabe? E fica repetitivo e ela tá chamando muita atenção ali. Ela não tá ornando bem, ela tá criando esses pequenos, né, pontos de atenção aqui, onde tem hipercontraste, sendo que não era para eu estar olhando para lá, tá? Então, e lá no fundo, lá nas árvores, mesma coisa. A gente tem umas árvores que elas me parecem ser meio genéricas, né? É tudo assim, né? Essa aqui deve ter, ela é flipada, né? Esse lado tá aqui e esse tá aqui. Então, para quebrar isso aí é normal, tá? Todo mundo faz, eu faço. Já tomei bronca várias vezes por causa disso. E agora eu vou passar a bronca para você. Procurar referência, tá? Pega umas referências de árvore, procura lá um bosque na Europa, né, que tem essas árvores que normalmente tem menos vegetação rasteira, essas árvores maiores e mais retas, floresta temperada. Procura umas referências e aí você vai observar como elas são, observar como acontece o crescimento dessas árvores que crescem, dessas plantas que crescem em cima das árvores, observar que normalmente ela vai ter líquen,
ela vai ter parte na casca que vai estar quebrada, ela vai ter informações ali, né? Às vezes ela vai ter uma diferença ali na coisa, às vezes tem um galho que quebrou, né? Um nó de um galho que quebrou e a árvore se recuperou depois. A folha vai ter uma forma, então me parece que você só pegou um pincel de textura e fez a folha, mas assim, escolhe uma forma para a folha. Você não precisa desenhar todas as folhas, mas se você definir e você desenhar em alguns locais grupos de folhas específicas, o cérebro completa. Então, faltou aqui referência, tá? Tanto na vegetação rasteira quanto para floresta no fundo. Precisa, tá? Toda vez eu fui no THU e conversei com artistas de Magic, Jasper, a outra moça que eu esqueci o nome, é, e todos eles falaram, cara, precisa de referência. Arquitetura, vegetação, armadura, cabelo. Não precisa ser a referência exata, não é que você vai pôr lá no fundo e passar por cima, tá? Mas você precisa ter onde olhar para absorver esse tipo de informação que é uma informação que é um conhecimento, né? Que a gente não tem. A gente não é biólogo, a gente não sabe como são todas as árvores. E assim, conforme você for agregando esse conhecimento, estudando, indo pegar, cada vez você vai ter uma biblioteca visual mais rica na sua cabeça. Vai ficar mais fácil e vai ficar mais tranquilo de você desenhar coisas de memória e você vai poder buscar referências de coisas mais profundas ainda, cada vez, né? Então, mas por enquanto me parece que a sua biblioteca visual ela ainda é bem iconográfica. Então, a árvore é isso aqui, né? E pronto. E aí você está tentando usar isso para pintar, só que a hora que você quer uma coisa um pouquinho mais profunda e realista, acaba prejudicando. Vamos lá, eu escrevi aqui as coisas. Então, aqui um pouquinho de perspectiva, tá? Eu acho que esses carinhas da esquerda aqui, eles estão muito baixos. Então, se a gente for pensar em perspectiva, aqui a gente está vendo o fundo. Então, quer dizer que a nossa linha do horizonte ela está mais baixa, tá? O que, que é a linha do horizonte? Todo mundo, se eles estiverem no chão reto, como parece que eles estão, todo mundo que tem mais ou menos a mesma altura, o mesmo ponto do corpo vai aparecer em cima da linha do horizonte, certo? Então aqui está na canela. Então esse ponto, esse cara tinha que estar com a canela aqui, tá? E esse cara também, se eles estão pisando no reto, tá? É uma, é uma, é uma consequência lógica das regras de perspectiva. Então esse cara tem que estar um pouquinho mais alto e tal. Senão eles estão meio afundados no chão. É, algumas coisas, efeitos, detalhes e atmosfera, tá? E um pouquinho mais longe. Então, aqui o limite do ovo, tá vendo? Tá recortado. Um objeto esférico, ovoide, ele não ia acabar recortado assim, numa ambientação como essa, com uma luz azul difusa e tudo mais. Ia ter mais modelagem aí nesse ovo, tá? E aí isso você tem que pesquisar um pouquinho o efeito Fresnel, né, que acontece ali aquele reflexo no final da curvatura das coisas, vai te ajudar bastante coisa. Se você entender um pouquinho mais como renderizar esfera e cilindro em todas as iluminações. Pensar nas primitivas, aprender, entender e aí voltar aqui também, né? Opa, vou fazer mais um. Aqui, né? Tá chapadíssimo, né? E aí não bate com o tipo de renderização que você está fazendo no personagem, por exemplo. E a do ovo, principalmente. A do ovo é a que me incomoda mais, porque o ovo é importante, ele tá no primeiro plano. Eu olho pra caramba pra ele, né? Então me incomoda mais. Acho que é isso. Um pouquinho mais de variação de matizes. Acho que dá pra trazer, tá? Um pouquinho mais. Eu vou te mostrar como no Paintover. Tá meio monocromático demais o azul. E essa luz vermelha, ela acabou ficando meio tímida. Então, pra mim, é como se na frente deles tivesse alguém com umas tochas, né? Abrindo caminho. E eles estão protegendo o ovo. Isso pra mim vem dessa luz aqui que tá fazendo até. Tipo, pra ela fazer essa sombra projetada do cara no ovo, que eu acho super legal como iluminação, ela tem que estar pegando mais forte neles, tá? É. Não pode estar tão fraquinha assim, não, tá? Porque a luz tem um negócio que chama decaimento.
Então ela é mais forte aqui e ela vai decaindo conforme ela vai se distanciando, tá? Então aqui, se ela tá forte desse jeito, mais perto eu teria que ver mais luz nesse cara. E nesse cara também, que eles estão meio que na frente do ovo, tá? Vamos lá então, vou te mostrar o que que eu fiz e aí a gente explica rapidamente para não ficar muito longo o vídeo. Então, esse é o resultado final do paintover que eu fiz, tá? Paintover rápido, você, quando você for corrigir, ou se você não quiser corrigir, não tem problema nenhum, tá? Isso aqui é um trabalho que você já entregou, foda-se. Ai, desculpa a palavrão. Deixa pra trás, vai pro próximo. Aplica tudo isso na próxima ilustra que você for fazer, tá? Vamos lá, então, começando a grama aqui. Eu tentei criar umas formas um pouquinho mais aleatórias, emulando uma planta com folhas diferentes. Não procurei referência, porque é você que vai fazer isso, tá? Referências de folhas rasteiras de um ambiente como esse. Tentei dar um pouquinho mais de informação aqui na árvore, tá vendo? Põe uns líquens, põe umas plantinhas que descem, põe umas folhas diferentes penduradas na árvore. A vegetação rasteira sobe, cria uns elementos aqui no meio, tá? Aqui, principalmente que eu trabalhei, aqui eu nem cheguei a mexer, tá? Um pouquinho de cor, tá vendo? Variação de matiz, pode ter lá no fundo uns verdes, uma coisa que traga uma coisa um pouco mais mágica para essa floresta. Essa floresta é perigosa, é mágica, é muito louca. Botei uns vagalumes aqui, meio mal feitos, mas acho que dá para sentir a ideia, certo? Uns elementos ali dessa floresta. Podia ser um fog, pode ser pirilampo, pode ser até partículas no ar mesmo, porque a gente tem. Ela é meio fog, né? Ela dá essa perspectiva atmosférica, porque ela parece que tem bastante partícula e névoa nessa floresta que você criou, né? Então acho que pode ter aqui uns esplendores, né? Em português chama esplendor, essas luzes volumétricas que entram pela copa das árvores. É, então um pouquinho desses esplendores com a luz da lua. Imaginar que é uma lua cheiona mesmo, aquela lua que, né, faz até sombra projetada. Isso é um negócio que o pessoal subestima. Eu moro no sítio e no sítio quando tem lua cheia você vê que, meu, a lua cheia mesmo, quando você sai pra andar, ela é forte, a luz da lua, cara. É forte, ela ilumina mesmo. Você vê tudo e você vê inclusive a sua sombra projetada no chão, igual você vê no sol. É legal essa experiência, de poder ter essa experiência de ver isso, né? Na cidade você nunca vai saber como é a luz da lua de verdade. Boa, o que mais que eu tinha falado? Então, é, o lance do overmodeling, né? Então vamos aqui nesse cara. O que que eu fiz? Ó, eu não fiquei pintando ele muito não, porque eu também não tenho tempo. Mas eu vim com um pincel fofo, que é o pincel fofo, é o airbrush, tá? Eu chamo de pincel fofo. Eu vim com um pincel fofo e eu tirei aquelas áreas de super contraste que tinha. Eu vim com ele selecionando. Você vai ter os personagens separados para você é mais fácil ainda, tá? Tirando esses super contrastes. E aí, o que que acontece? A silhuetinha dele fica muito mais bem definido dentro da composição. Deixei mais forte essa luz que está vindo da frente, tá? Essas tochas que a galera está segurando ali para iluminar o caminho. Deixei mais forte, é, tanto nele quanto esse personagem secundário. Subi eles, tá? Que nem eu falei para você da perspectiva. Subi eles. Subi meio tosco, mas já melhora muito para mim. Só esse pouquinho que eu subi, eles já ficam mais no mesmo plano. Não parece mais um piquititito ali. É, Tem algumas coisas, por exemplo, de consistência na sombra, tá vendo? De onde vem a luz, aonde a sombra pega no ovo. Pensar nessas formas de um jeito mais consistente. Mexi um pouquinho no rosto dele, porque eu acho que tinha perdido um pouco a cor local do rosto. Muito contrastinho. O olho estava desenhado meio iconográfico, ao invés de tá modelado com formas da luz e da sombra, né? Então criei uma. Cara, a hora que você começa a fazer isso, você tem que pensar em todas as forminhas, tá? Então, sempre tentar ter formas interessantes, tá? Elas sozinhas, elas têm que ser interessantes, tá? E aí aqui, né, pra você ver que tá mais repetitivo. E tentar, lógico, ser consistente com a anatomia, tá? Isso você vai aprender usando referência, olhando uma referência, é, e vendo como que se comporta. Você pode
até usar, por exemplo, modelo 3D, aí você faz uma iluminação e você vai usar mais ou menos aquelas formas para definir a expressão do, do personagem, tá? Mas eu reduzi bastante, depois voltei com alguns pontos de oclusão, né? Onde a luz esconde ali, que aí você dá uma profundidade no personagem. Uma coisa muito importante que eu fiz, ó, esse efeito Fresnel aí do final do ovo, que ele pega um pouco o rebatimento dessa luz difusa azul, né, ao invés de ser um recorte seco, beleza? Vai dar uma pesquisada nisso aí que você vai ver, é super importante. O que mais? Variação de matizes, já falei. Efeitos, detalhes da atmosfera. Então, né, os esplendores, as luzinhas verdes aqui, esse verde, esse fog verde aqui no fundo, etc, etc. Beleza? Eu acho que é isso. Eu tenho que atender a porta. Valeu pelo seu trabalho. Um beijão, Anderson. Até.